Beleza, no dia 26 de novembro veio a Lei 15.270. E aí, pessoal, teve até um aluno que colocou assim: professor, isso é o puro suco do Brasil. Quando foi no dia 28 de novembro, nós tivemos a solução de consulta, se eu não me engano, 244 do COSIT, né? 244 do COSIT. Logo em seguida da publicação da lei, que foi no dia 26 de dezembro, no dia 28 saiu a solução de consulta 244 do COSIT. Quando saiu essa solução de consulta, aí começou o burburinho nos grupos. Ó. Pá, todo o grupo começou. A Receita Federal já disse que o Simples estava fora. Já disse que não se aplica ao Simples Nacional. Pessoal, isso era uma questão que, se você tiver senso crítico, você não cai nessas conversinhas. Por quê? Primeiro de tudo, a lei saiu no dia 26, foi publicada no dia 26. No dia 28, sai uma solução de consulta, cuja data da consulta foi feita no dia 26. Vocês acham mesmo que a Receita Federal ia ter recebido essa consulta no dia 27, uma consulta formal, ia ter respondido essa consulta formal através do COSIT no dia 28? Vocês acham mesmo que teria tempo hábil, que havia interesse, que havia toda essa preocupação em trazer essa solução de consulta nesse tempo? Pessoal, não, né? Não, de forma alguma. Essa solução era de uma consulta feita antiga por um consulente, e o consulente estava perguntando, era sobre distribuição antecipada de lucros para empresas do Simples Nacional. Então não guardava nenhuma ligação com a Lei 15.270. E aí, por desencargo de consciência, né, porque no Brasil dizem, né, até o passado é incerto, por desencargo de consciência, eu procurei o pessoal da Receita Federal e consultei a eles. Pessoal, me digam uma coisa, essa solução de consulta 244 do COSIT, ela está levando em consideração a Lei 15.270? E surpreendendo a um total de 0 pessoas, pessoal, a resposta foi não. Não, a solução de consulta não está contemplando as disposições da Lei 15.270. Porque essa consulta foi formulada antes, a formulação foi sobre outra matéria, então não. E aí a dúvida que se seguiu foi, mas afinal de contas, a Lei 15.270 se aplica às empresas optantes pelo Simples Nacional ou não? E aí, pessoal, eu gosto de fazer a explicação, a contextualização, porque tem muito engenheiro de obra pronta aqui na internet, tá? Tem muito engenheiro de obra acabada. Eu vi um monte de vídeo de pessoas vindo para a internet dizendo não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Não se aplica às empresas optantes pelo Simples. E essas pessoas, a maioria delas, na primeira corrente, tá? No primeiro momento, a maioria delas utilizou o argumento mais raso possível para isso. O argumento foi: a lei não menciona o Simples Nacional. Se não menciona o Simples Nacional, então o Simples Nacional está fora. Logo no primeiro momento, eu já rebati esse argumento, porque esse argumento era furado, tá, pessoal? O fato da lei não mencionar o Simples Nacional não quer dizer nada, porque a lei está tratando sobre tributação sobre a renda do contribuinte, tá? Tá alterando a lei 9249 e a 9250 de 95, nada tem a ver dela dizer, olha, isso aqui se aplica para o lucro real, isso aqui se aplica para o lucro presumido, isso aqui se aplica... Esse argumento era furado, tá? Acredite, viu, Luiz Neto? Tivemos muito. Aí o que aconteceu? Com o passar dos dias, né, as pessoas foram buscar melhor fundamentos para sustentar a tese de que não alcançaria o Simples Nacional. E aí, pessoal, começaram a se chegar e se formar uma corrente com mais fundamento técnico. Aí sim, deu gosto à discussão, né? Por quê? Porque a corrente conseguiu chegar lá no artigo 14º da Lei Complementar 123. Eu não estou com ele aberto aqui, mas o artigo 14º da Lei Complementar 123, ele diz o seguinte, ó, que os lucros distribuídos por empresas optantes a Simples Nacional aos sócios, né, dessas micro e pequenas empresas, ele não está sujeito à retenção na fonte e nem ao ajuste anual. Deixa eu encontrar aqui o artigo da lei. Diz assim, ó, artigo 14 da Lei 123 de 2006. Considera-se
isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos a titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, salvo o que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Aí começou a corrente que batia no seguinte: olha, a Lei Complementar 123, estou com a 214 na cabeça, né? A Lei Complementar 123 é uma lei complementar. Lei complementar. E a Lei 15.270 é uma lei ordinária. E, portanto, em virtude da hierarquia das normas, uma lei complementar não pode ser alterada por uma lei ordinária. E aqui, pessoal, não é uma crítica, mas é um alerta, tá? Da mesma forma como para você tratar de disposições contábeis com profundidade, você precisa estudar contabilidade, porque se você não estudar contabilidade, você não vai conseguir tratar de questões contábeis. Você acha que uma pessoa que não estuda contabilidade vai saber interpretar um balanço, vai saber como fazer contabilizações, vai saber como fazer um encerramento de demonstrações contábeis? Vocês acham que uma pessoa sem conhecimento contábil, sem ser contador, ela consegue fazer um ECD? Respondam para mim aí no chat, por favor. Da mesma forma como para tratar de disposições contábeis é necessário ter conhecimento contábil, é necessário também, pessoal, que para discutir sobre questões de natureza legais, aplicação prática da legislação, o entendimento, a questão dos próprios detalhes que envolvem a legislação tributária, é necessário que você tenha conhecimento jurídico. Não estou dizendo que somente o advogado ele pode ler e interpretar a legislação, até porque a legislação é para todos, tá? É para todos. Mas é necessário você deter algum nível de conhecimento jurídico. Até por isso, viu? Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu estou preparando, tá? Vou lançar aqui nos próximos dias, mas eu estou preparando um curso de Direito Tributário para contadores. Por quê? Porque eu percebo no meu dia a dia que nós temos muitos contadores que caíram de paraquedas no setor fiscal, que não estudaram direito tributário na faculdade, que não foram devidamente orientados, preparados, e obviamente quando se deparam com situações como essa, acabam tendo essas conclusões mais superficiais, tá? Mas essa conclusão, ó, eu vi gente falando com uma convicção, é a hierarquia das normas, lei complementar não pode ser alterada por lei ordinária e ponto final. Não é bem assim, pessoal. O que acontece é o seguinte: não existe sequer essa hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que acontece, a diferença essencial das duas, é que o quórum para aprovação de uma lei complementar, ele é um quórum mais qualificado do que uma lei ordinária. E a Constituição Federal, ela estabelece algumas matérias que são reservadas à lei complementar, ou seja, ela estabelece que aqueles temas só podem ser tratados por lei complementar. E no que diz respeito ao Simples Nacional, a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, ele estabeleceu que o tratamento tributário diferenciado, favorecido, aplicável às empresas optantes pelo Simples, deveria ser feito por meio de lei complementar. E o que é que acontece? Esse tratamento por meio de lei complementar são para as disposições gerais, definição da sujeição passiva, né? Quem é que é contribuinte, qual é o fato gerador, hipóteses de incidência. Isso deve ser determinado por lei complementar. E foi. Nós temos a Lei Complementar 123. Porém, o que é que aconteceu? Na própria Lei Complementar 123, se vocês forem comigo até o artigo 86, podem ir lá até o artigo 86 aí, quem tiver com a lei, facinho aí, mas eu vou ler aqui para vocês. Olha o que é que diz o artigo 86 da Lei Complementar 123, tá? O que é que diz o próprio artigo 86? Ele diz o seguinte, ó: as matérias tratadas nessa lei complementar que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. Vejam só.
a própria Lei Complementar 123, o que é que ela está trazendo aqui para a gente no artigo 86? Um atestado. Ela está dizendo para a gente o seguinte, olha, nessa lei complementar, eu não estou tratando somente de conteúdo reservado à lei complementar. Eu estou tratando também de conteúdos que são objeto de alteração ou até mesmo de definição por lei ordinária. Portanto, artigo 86, eu não estou criando nada. Artigo 86. As matérias tratadas nesta lei complementar, que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar, poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. E quando eu bati nessa tecla aqui, aí muita gente, o pessoal da corrente de defesa, né, dizia o seguinte, olha, Felipe, mas veja bem, é todo o tratamento. Então, tudo que diga respeito ao Simples Nacional tem que ser por lei complementar. Eu não entendo assim. O STF já entendeu de outra forma em outras matérias. Salvo engano, é o tema 71, que já foi tratado também sobre a questão de lei ordinárias alterar uma lei complementar. E nós já tivemos outros precedentes do STF nesse sentido. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.